Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, agora são 11h04, uma linda manhã de sábado, meio nublado, meio abafado. O Cláudio chegou aqui reclamando do calor. Eu já não acho que esteja calor, tá 22 graus a temperatura. Meio barro, meio cimento, como diziam os antigos, né? Copo cheio, copo vazio. Né? Dependendo do gosto. Exatamente. Muito bem, o nosso Marco Zero está com você nessa manhã, quando são 11h05, agora 11h05. E a gente vai falar, sempre é muito importante falar da educação, e temos aqui em Foz do Iguaçu uma das principais veias da educação brasileira e da América Latina, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA, que traz agora um importante evento, que será o destaque nesse momento aqui dentro do Marco Zero, meu caro Paulo Bogler. Isso, Moacir, diria até que não apenas para a educação, mas a UNILA tem esse referencial, é um referencial e tem essa contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, além de toda aquela perspectiva macro fundadora da universidade, que é promover a integração aí com os demais povos, os povos vizinhos aqui da nossa América. Mas nós vamos falar especificamente desse uma agenda extensa de atividades durante a semana, começando já na próxima terça-feira, que é a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o principal evento acadêmico da universidade. Então ela começa terça e vai até sexta, e um dos destaques dessa programação, Moacir e ouvintes, é a mostra de cursos, que terá a apresentação de 300 projetos desenvolvidos por estudantes. Ufa, é bastante. Quem vai falar sobre isso é o reitor da universidade, o professor Gleison Alisson Pereira de Brito, que está conosco e conversa com a gente agora ao vivo. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao programa. A gente sempre agradece aí a cortesia da participação, de trazer os esclarecimentos, as informações sobre a universidade. E antes de conversar, a gente tem que parabenizá-lo e assim estendendo os cumprimentos aí a todos os professores e professoras por esse dia, essa data especial que nós sempre temos que fazer essa referência e reconhecer o trabalho desses profissionais, os profissionais da educação, professoras e professoras de nosso país. Bom dia, parabéns por esse dia e por todos os dias de dedicação ao ofício de ensinar. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de conversarmos um pouquinho aqui nesse espaço da Rádio Clube tão importante e tão penetrante na nossa comunidade a respeito da nossa Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Federal de Foz, a federal da nossa América Latina. Para mim é uma satisfação, inclusive, como você já trouxe, Paulo, no dia de hoje, poder falar um pouquinho sobre a universidade. Porque o Dia dos Professores é um marco muito importante para nós. Como dizia Drummond, né, o professor é aquele que semeia amanhãs. Então a gente acredita muito e valoriza muito o trabalho do professor. E acho que o nosso município, inclusive, é um município que historicamente tem valorizado e trabalhado muito nessa linha de frente, né? Lembro o recente resultado do IDEB, né, que colocou Foz do Iguaçu aí como uma das principais cidades com um número significativo de habitantes a ter uma nota alta, né, no valor do IDEB. Então para nós é uma satisfação essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre a universidade mais internacional do Brasil. Legal. Professor, a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNILA, na sua 4ª edição nesse ano, tem um tema abrangente aí e muito pontual. Gostaria que o senhor explicasse um pouco por que dessa escolha da temática do temário Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Perfeito. Bom, a temática da nossa CIEP, Paulo, ela foi pensada no bojo das comemorações dos 200 anos de independência. Então, na verdade, no Brasil, né, e nas universidades, nós temos tido um conjunto muito amplo de atividades voltadas para registrar fatos importantes relacionados aos 200 anos de independência e, claro, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, aquilo que tem a ver com educação, aquilo que tem a ver com o ensino superior. E do ponto de vista de independência, Paulo, um ponto extremamente importante é exatamente um país que tenha avanço na ciência, um país que tenha avanços no ensino, um país que tenha avanços em tecnologia. E desse ponto de vista, a gente entende que as universidades, e aí falando aqui exclusivamente das universidades federais, mas também todas as universidades estaduais, municipais, são fatores, são instituições que alavancam a ciência, a tecnologia e a inovação. E, portanto,
elas são instituições estratégicas para o Estado brasileiro no que diz respeito à sua própria capacidade de ser independente e de atuar de maneira estratégica na sua região. No caso aqui, o Brasil sendo um país que impacta de maneira significativa os países vizinhos na nossa América Latina. Então é principalmente nesse sentido, entendendo que os 200 anos de independência devem muito à ciência, tecnologia e inovação, e entendendo que as universidades são atores fundamentais no avanço dessas temáticas e que colocamos esse como o mote da nossa CIEP 2022. Reitor, dentro dessa programação ampla, a gente gostaria de destacar a mostra de cursos. Como é que vai ser? Que formato que vocês aplicarão nesse ano? Como é que a comunidade iguaçuense e regional pode interagir, participar? Enfim, como é que vai funcionar a mostra de cursos dentro dessa semana especial da UNILA? Perfeito, Paulo. Então é importante começar dizendo que a mostra de cursos da UNILA é para toda a comunidade. Então, desde já, eu queria deixar o convite para toda a comunidade de Foz do Iguaçu e da região da Tríplice Fronteira que possam participar ativamente desse processo. Começa na terça-feira, vai até a sexta-feira. E a mostra de cursos nada mais é do que um momento em que a universidade abre as portas e se organiza de uma certa forma para que todos tenham facilidade de ir até a instituição e conhecer um pouquinho de cada um dos cursos que a universidade oferece. Então nós vamos ter estandes, cada curso com o seu estande. Hoje a UNILA tem 29 cursos de graduação, nas mais diversas áreas do conhecimento, tem 12 cursos de mestrado, nível estrito sensu, também com doutorado, e tem ainda 8 cursos de especialização, aquilo que a gente chama de lato sensu. E aí o estudante, por exemplo, Paulo, está ali terminando o seu 2º grau e se pergunta, qual curso eu vou fazer quando eu terminar o último ano, né, do ensino médio? Qual profissão eu vou seguir? A mostra de cursos da UNILA é uma oportunidade ímpar para que ele possa ter um pouquinho mais de experiência sobre a diversidade dos cursos, o que se faz em cada área, conhecer, por exemplo, o curso de medicina, os 5 cursos de engenharia da UNILA, o curso de antropologia, o curso de história, o curso de música, o curso de cinema, o curso de biotecnologia, só para citar alguns. São 29 cursos de graduação que a universidade oferece e é uma oportunidade para que o estudante conheça um pouco mais e, quem sabe, possa, nesse momento, escolher com um pouco mais de propriedade qual é a profissão que ele quer seguir aí no futuro e vir estudar conosco. Então é um chamado para as comunidades escolares se organizarem aí, professores e alunos, direções, e participarem desse evento. Não só o estudante do terceirão do ensino médio, né, mas aquele aluno que quer escolher com calma a sua profissão, uma futura carreira, que está lá no 1º ano do ensino médio, também é uma opção para ele conhecer desde já e ir acompanhando e maturando essa ideia. Ou seja, toda a comunidade escolar pode se mobilizar e participar, ter acesso às informações, conhecer, trocar ideias com professores e alunos da universidade que estarão na mostra. Perfeito, sem dúvida. Eu friso um pouco a questão do último ano do ensino médio ali, porque é, sem sombra de dúvida, o nosso público maior. Mas, na realidade, essa mostra é para todos. Então, o aluno que está no 1º, no 2º, que está ainda no ensino básico fundamental, todos estão convidados para conhecer, para desde já ir maturando, né? Quem sabe a ideia de vir estudar numa universidade federal aqui em Foz do Iguaçu. E também aqueles que já passaram dessa fase. Muitas vezes, Paulo, nós temos alunos que já tem curso superior e quer fazer um 2º curso, ou que já passou bastante dessa idade de escolher o curso lá nos 18, 17 anos de idade, mas não teve oportunidade e quer fazer agora. São todos convidados para vir até a universidade, conhecer um pouco mais e ver que aqui nós temos oportunidade de ofertar para a sociedade cursos de excelência, que tem notas elevadas no Ministério da Educação, notas 4, notas 5, cursos gratuitos, nenhum curso da UNILA é pago, então o estudante vem e vai fazer uma graduação gratuitamente, e cursos que ele tem acesso através do processo seletivo unificado, SISU. Então basta fazer o Enem, e aí essa é a porta de entrada para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Nós enfatizamos a graduação, mas o convite é válido também para quem busca uma pós-graduação. Foz do Iguaçu tem um polo universitário de instituições públicas e privadas privilegiado, né? Então fica esse convite também para quem se formou, está se formando em graduações, seja numa instituição particular ou não, ou na vizinha Unioeste e queira dar prosseguimento a seus estudos numa pós-graduação. A UNILA tem todo esse potencial e essa oferta de cursos aí para quem já se graduou, professor.
Perfeito. Então nós temos inclusive ao longo do ano, todos os anos isso acontece, né, a oferta de algumas vagas, que a gente chama de vagas ociosas. São vagas que vão sendo abertas quando a gente tem, por exemplo, alguém que desistiu do curso. E nós ofertamos essas vagas em diferentes momentos ao longo do ano. Tem momentos que são exclusivos, Paulo, por exemplo, para pessoas que já possuem uma graduação e que querem fazer o aproveitamento dessa graduação e cursar outro curso. Momentos que são exclusivos para atração de estudantes que estão em outras universidades. Ou o clássico, né, que é o processo de seleção do início ali do semestre letivo, através do Enem, no SISU, Sistema de Seleção Unificado, que é o mais comum e é onde a gente tem a maior entrada em termos numéricos, né, de pessoal. Mas você colocou muito bem, existe uma diversidade de formas para que um interessado possa vir a fazer parte da comunidade estudantil da nossa universidade. O reitor, a UniOeste, também pública e com campus aqui em Foz do Iguaçu, ela, ao longo do seu tempo, ela veio um pouco antes, ela supriu uma demanda em algumas áreas que a nossa comunidade tinha de necessidade de formação e alguns cursos que não encontrava aqui, o estudante precisava sair e ir para outra cidade, para outro estado, veio a Unila e preencheu ainda mais, ampliando essa oferta, esse leque de opções, né? Ou seja, a gente tem um cabidal aí de opções de cursos em Foz do Iguaçu, públicos e gratuitos, muito interessante. Eu lhe pergunto que avaliação que o senhor faz hoje dessa relação da Universidade Federal Latino-Americana com a comunidade iguaçuense, a procura de cursos dos nossos estudantes, a relação, a identidade entre a Unila e o morador de Foz do Iguaçu, que olhar que o senhor traz para a gente, ou pode trazer aí para uma conversa, pensando nessa relação da universidade e a comunidade. Perfeito, Paulo. Me permita só fazer rapidamente uma digressão, que vai na mesma linha, mas para colocar um contexto um pouco mais amplo. Fique à vontade. Você trouxe muito bem, a gente tem a UniOeste, agora nós temos a Unila, nós temos algumas universidades particulares. Na realidade, eu entendo hoje que Foz do Iguaçu é uma cidade universitária. O número de instituições de ensino superior aqui é grande, e isso é ponto positivo, né, para o município, porque atrai para cá estudantes a fim de cursar o ensino superior. Eu entendo que, na realidade, Paulo, a gente ainda está caminhando em passos lentos na oferta do ensino superior. Só para você ter uma ideia, no Brasil, em torno de 20% dos brasileiros e brasileiras têm curso superior. A média da OCDE é 40%. Estamos na metade. Estamos na metade. Então, voltando à temática desse evento, né, 200 anos de independência, ciência, tecnologia e inovação. Independência depende de avanço na ciência, na tecnologia e na inovação para que ela seja plena. E para isso a gente também precisa formar os nossos brasileiros e brasileiras. Portanto, eu acredito, Paulo, que a gente precisa ainda ampliar isso, atrair mais ainda os nossos compatriotas para dentro das universidades, porque o ensino superior é uma chave importante para o desenvolvimento nacional, é estratégico e é também, evidentemente, uma das principais ferramentas de mobilidade socioeconômica para as pessoas. Voltando mais objetivamente na sua pergunta em relação à universidade e o município, a nossa percepção é que cada vez mais a Unila está penetrada no tecido social, Paulo. Eu brinco sempre, e brinquei desde quando a gente começou essa gestão em 2019, que só ia estar satisfeito quando o iguaçuense parasse de falar a Unila e começasse a falar a nossa Unila, ou a nossa federal. Eu acho que isso está se tornando cada vez mais marcante. O iguaçuense, de fato, está trazendo para si a imagem da universidade, está entendendo a ideia de que ele tem uma federal no município de Foz do Iguaçu. E se eu fosse o Galvão Bueno, até faria uma brincadeira. Vem que a sua é iguaçuense, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana é dos iguaçuenses, esse é o nosso berço, e eu acho que cada dia mais a população tem entendido isso e abraçado a universidade como sua universidade. Legal, a gente tem outros assuntos aqui que fazem parte, inclusive, da semana, professor, mas antes, por favor, aonde vai ser realizada a mostra, qual horário, em que momento que a comunidade pode participar, se é em toda a programação? Perfeito. A mostra vai ser realizada ali na nossa unidade Jardim Universitário, fica ali na Tarquínio Joslin dos Santos, número 1000, dentro ali do nosso ginásio e também nos prédios que compõem essa unidade. Então a mostra de cursos terá ali os estandes, mas nós teremos 5 eventos nesses 4 dias, acontecendo de maneira simultânea, e todos eles poderão ter a participação da comunidade.
Quem tiver interesse também pode acessar o portal da universidade, lá vai ter um link para a nossa CIEP, e através desse link pode se inscrever, por exemplo, para as atividades, porque inclusive pode ter ao final, né, o recebimento de um comprovante de participação, que pode servir como comprovante de participação em uma atividade acadêmica para o interessado. Então eu deixo o unila.edu.br como o portal da instituição, através do qual o interessado pode buscar mais detalhes sobre esse evento. Certo. E o horário dessa programação? Diariamente? A programação vai acontecer diariamente, manhã e tarde. Algumas atividades são noturnas também, mas principalmente manhã e tarde. Aí se você entrar lá no portal, você vai ver quais atividades também em cada momento. Na terça pela manhã nós temos a abertura, né, da nossa mostra de cursos, e na terça-feira, na parte da noite, nós temos a palestra magna de abertura, né, e as demais atividades espalhadas quarta, quinta e sexta-feira. A palestra magna de abertura tem um tema e um palestrante? Pode ser? Sim. Vai estar na programação. Sim, vai estar no site da universidade, já está, né? E já está, isso. Nós temos um professor convidado que vai vir na terça-feira falar um pouquinho sobre os processos de integração aqui na nossa região ao longo do tempo, trabalhando na temática dos 200 anos de independência, né? Como aconteceram os processos de integração regional ao longo da história aqui da nossa América Latina, né? Não sei se todos sabem, mas a integração regional é uma previsão da própria Carta Magna da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 4º, no parágrafo único da nossa Constituição Federal, que o Brasil deve buscar integrar os países da América Latina para fazer uma comunidade de nações através de uma integração econômica, social e educacional. Então essa vai ser a temática da palestra de abertura do nosso CIEP na terça-feira à noite. Certo. Além da mostra de cursos, o que mais acontece? Tem várias programações acontecendo na área de iniciação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. O que o senhor poderia destacar, professor Gleison? Perfeito, Paulo. Então, além da nossa cereja do bolo, digamos assim, né, que é a nossa mostra de cursos de graduação, de pós-graduação estrito sensu, de pós-graduação lato sensu, nós teremos também o nosso encontro de iniciação científica. É um momento no qual os alunos apresentam resultados de trabalhos de iniciação científica. Então, são projetos de iniciação que foram conduzidos ao longo do último ano e que eles poderão apresentar os seus resultados com seus orientadores. Na mesma linha, nós teremos a apresentação de projetos de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Porque além da iniciação científica, um outro mote que a Unila trabalha muito é o desenvolvimento tecnológico e a parte de inovação. Então os trabalhos nessa área serão apresentados também ao longo aí desses 4 dias. Esses dois momentos temáticos a gente chama de EICTI, que é a parte de iniciação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação institucional. Além disso, Paulo, a gente vai ter também o SEUNE, que é o Seminário de Extensão Universitária. Nesse momento vão ser apresentados os resultados das principais ações de extensão da universidade. Extensão é um termo que a gente usa para fazer referência de um tipo de atividade institucional que é aquela que mais tem impacto imediato na população local e regional. Aquilo que vai para além dos muros da universidade. Então são as ações que a universidade desenvolve com as comunidades e com a sociedade. Então, nesse momento do SEUNE, se apresentam os resultados dessas atividades que impactam milhares de pessoas aqui na região, Paulo. E ainda teremos o SAFOR, que é um seminário de atividades formativas, e nesse caso é um momento de discussões estratégicas a respeito das questões pedagógicas, a respeito do formato do ensino, onde se discute um pouquinho sobre a integralização dos cursos, sobre evasão institucional, sobre a permanência do estudante, as estratégias da instituição em termos de ensino, em termos de segurar o estudante, não deixar ele evadir, e toda a parte pedagógica se discute também nesse momento. Então é um conjunto de atividades que envolve ciência, envolve tecnologia, envolve a extensão, envolve as discussões pedagógicas também nesse bojo aí de mostra de cursos do nosso CIEP. Por sua abrangência, a comunidade acadêmica toda está mobilizada, professores e alunos na organização, na participação dessa semana intensa. A comunidade toda, professores, alunos, técnicos, nesses dias de CIEP,
a universidade não tem aulas. Então todas as aulas estão suspensas nesse período, porque toda a comunidade está engajada nessa atividade. Esse é o maior evento que a Unila promove todos os anos, e nesse ano tem um gostinho especial, Paulo. Por quê? Porque foram 2 anos de pandemia, e a gente não pôde estar presencialmente vivendo ali o calor humano da integração de fato. Então agora, depois de 2 anos, primeira vez que a gente faz presencialmente, tenho certeza que vai ser um evento arrasa quarteirão. Legal, assim torcemos. Reitor, para a gente se encaminhar para os finalmente, o senhor falou da abertura. Essa abertura ela será, obviamente, recepcionará a comunidade. Eu gostaria que o senhor reforçasse o horário da abertura, dessa solenidade de abertura, que é o pontapé inicial dessa longa jornada aí que a Unila realiza durante a semana de terça a sexta-feira. Perfeito, Paulo. Então, na programação, no dia 18, na terça-feira pela manhã, nós temos às 9 horas essa cerimônia de abertura. Nessa cerimônia existirão ali uma série de autoridades municipais que foram convidados para estarem presentes. Teremos as escolas sendo recepcionadas também. E logo depois dessa abertura formal, nós vamos abrir a faixa ali da mostra de cursos. Então todos poderão circular entre os nossos estandes e aí conhecer cada um dos nossos cursos de graduação, de pós-graduação e de especialização. A expectativa é que as atividades no dia a dia comecem às 9 da manhã, né, e sigam até aproximadamente 21 horas. Mas, de qualquer forma, para o interessado, eu sempre sugiro que abra lá a página da Unila, entre no link do CIEP especificamente, para ver se a atividade que ele está interessado, porque são muitos eventos, são 5 eventos em um, em qual horário especificamente vai acontecer. E eu lembraria às 19h30 da própria terça-feira, a palestra de abertura, a conferência, né, de abertura, na realidade, que vai ser com o professor Gabriel Passetti, é um professor lá da Universidade Federal Fluminense, e também lá no Jardim Universitário, mesmo endereço, 19h30 no nosso auditório. Então 2 momentos aí, além da programação de 12 horas praticamente todos os dias, de terça a sexta. Isso. Às 9 horas da manhã, a abertura, né, o pontapé inicial do evento, e às 18h30 a palestra magna aí sobre integração regional. 2 momentos aí para se destacar na agenda. Perfeito, 19h30. 19h30, desculpe. Professor, a comunidade que vai visitar cada um desses stands, vai querer obter mais informações sobre cada um dos 29 cursos ofertados pela Universidade de Graduação, que tipo de recursos ela vai poder obter, que tipo de informações ela vai poder obter nos locais, nos stands, em relação às graduações especificamente, né? Quem estará à frente da prestação dessas orientações, dessas informações, e aproveitando já esses trabalhos de pesquisas que vão ser apresentados, eles dialogam de alguma maneira com cada um desses cursos, dá perspectivas de quem está olhando o que fazer como carreira, como graduação? Perfeito, Paulo. Ótima pergunta. Nos estandes, nós vamos ter professores e alunos desses cursos. Então, além do interessado receber ali um folder, onde ele vai ter informações importantes a respeito do curso, mas é uma informação fria, né, Paulo? Tá ali no papel, ele lê, mas ele vai ter a oportunidade de conversar com o estudante. E ali no tete-a-tete, olhar olho no olho e conhecer um pouquinho aí, como é que é essa carreira, como é que é esse curso, você gostou de fazer esse curso, como tem sido sua experiência, ele vai poder trocar essa experiência. Então é um momento muito rico, porque ele conversa direto com outro estudante, mas pode conversar também com o professor, e o professor falar um pouco mais sobre a experiência profissional, como é que é a profissão depois que eu me formo nessa carreira, né? Aonde eu posso trabalhar? Então ele vai poder passar por cada um dos 29 stands e fazer essa troca, é um momento extremamente rico e que vai trazer para o interessado, para o estudante do ensino médio, para aqueles que querem fazer a universidade aqui em Foz do Iguaçu, uma experiência bastante rica que vai, sem dúvida, ajudá-lo nos processos de decisão, né, sobre qual carreira seguir quando entrar na universidade. O nome do evento, Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então a sua pergunta está exatamente correta, Paulo. Há uma integração de todas as atividades, todas as apresentações na parte de iniciação científica, na parte de desenvolvimento tecnológico e de inovação, na parte de extensão, né, e até mesmo na parte das discussões das atividades acadêmicas ali do SAFOR, elas estão interconectadas, estão interligadas. Então o interessado vai olhar ali,
olha, eu quero assistir esta apresentação de iniciação científica, um projeto sobre desenvolvimento de vacina de peixes, por exemplo, que nós temos lá na Unila. Para citar um exemplo, porque são mais de 300 atividades. Que legal, quero fazer biotecnologia. Não, meu interesse é fazer biologia. Então eu vou assistir essa apresentação, vou conhecer um pouco como se faz pesquisa, né? Como que o estudante de graduação, porque desde o início ele já faz pesquisa, como que ele desenvolve essa pesquisa, como que o método científico é aplicado e como aquela área do conhecimento onde ele tem interesse desenvolve, produz conhecimento. Então todas as atividades de fato são integradas realmente. Legal. Se uma escola ou uma universidade pretender e não tiver entrado em contato ainda com vocês, é necessário agendar, organizar a ida de seus alunos, se for um grupo maior, ou basta se deslocar até o local e toda a estrutura aí acomoda, comporta todos esses públicos, professor? Basta se deslocar, Paulo. Então, se a escola tem a possibilidade de ir, basta ir até a universidade e lá estaremos recebendo todos de braços abertos. Agora, se existe a necessidade de um deslocamento específico, né, mediado, auxiliado pela universidade, é importante entrar em contato com a universidade, através do site também, para tentar fazer um agendamento. Isso é feito basicamente para as escolas públicas. Nós estamos aí esperando quase 2.000 estudantes das escolas públicas que têm horário agendado em função do processo de transporte, né? Então, escola por escola, mas aqueles que podem se deslocar diretamente não precisam agendar. Basta ir até o Jardim Universitário, no prédio da Unila, eu gosto de chamar do Jujuzinho, Jardim Universitário, e trafegar por ali, conhecer um pouquinho de cada um dos nossos cursos e participar das atividades. Tá certo. Reitor Gleison, a gente agradece pela entrevista, pelas informações que trouxe, parabeniza por esse grande evento e deixamos aí para sua conclusão, reforçando o convite para a participação da comunidade nessa mostra de extrema importância aí para a nossa comunidade iguaçuense. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez a disponibilidade e Moacir também. A Rádio Clube tem sido uma parceira da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Deixo aqui meu abraço para o professor José Afonso também, né, que está sempre aqui também ponta firme nessa linha. E reforçando aqui os meus parabéns a toda a comunidade de professores e professoras aqui do nosso município de Foz do Iguaçu que fazem acontecer o ensino na nossa cidade, em todos os níveis do conhecimento. E finalizo deixando aqui o convite para a comunidade iguaçuense. Venha para a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a Federal de Foz. Tome posse dessa universidade porque ela é de Foz do Iguaçu. Dado o recado, reitor Gleison de Brito, muito obrigado novamente. É isso, Moacir. Então teremos uma semana intensa, que é justamente a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, onde a Universidade discute uma série de temas que são relacionados até a seus próprios rumos, mas essa mostra de cursos que é essencial para o estudante iguaçuense da nossa região, não só da região do lado brasileiro, como também dos países vizinhos aqui, conhecer um pouco mais sobre cada um desses 29 cursos de graduação que são ofertados gratuitamente aqui em Foz do Iguaçu pela nossa Unila. Exatamente, como disse o reitor, né? Tem que abraçar a nossa federal, reitor. Já ganhou a maçã o dia de hoje ou não? Não deram a maçã para o senhor ou não? Pois é, hoje não foi dia de aula, então não recebi a maçã. Mas segunda-feira vai ganhar. Professor, muito obrigado pela sua presença, as portas sempre abertas aí para todas as informações da nossa querida Unila. Muito obrigado, eu que agradeço, Moacir. Um grande abraço, Paulo. Marco Zero, onde tudo começa.